Olá pessoal, tudo bem? Vídeo rápido de hoje aqui, vamos falar um pouco sobre o GPS do Mi 8, tá? Vamos explicar aqui mais ou menos como que funciona o circuito do GPS. Recentemente eu peguei o Mi 8 para conserto, que ele tava com a placa trincada, né? Tava com a placa quebrada. Justamente nessa parte aqui, ó. Aqui a gente tem o layout da placa, né? O border view. E quebrou essa parte aqui do microfone secundário, tá? Da placa. Porém, aqui se a gente for ver, ó. Se a gente for ver as trilhas aqui, algumas trilhas importantes aqui passam bem aqui, ó, tá? E essas trilhas aqui, uma é responsável pelo Wi-Fi, ó, tá vendo? WL, CMD, clock, né? Então aqui é Wi-Fi, comando, clock, tá? E a outra linha responsável aqui pelo GPS, ó, GNSS SPI. Então o protocolo SPI é o clock, né, do GPS, tá? GNSS é o nome genérico do GPS, porque a gente pode ter vários GPS, né? Por exemplo, a gente pode ter o GLONASS, a gente pode ter o Galileu, a gente pode ter o próprio GPS. Então, GNS aí é o como que eu digo? É o GPS em si, porém ele tem várias empresas aí que fornecem o serviço de GPS, sendo que o mais famoso aí é o que tem o nome mesmo de GPS, tá bom? Beleza, então a gente tem essa malha aqui. Então sempre que você vê GNSS, quer dizer malha responsável por GPS, tá? E aí rompeu essas trilhas aqui, ok? Aí eu refiz as trilhas, porém não resolveu o problema, tá? Mesmo trocando o CI, trocando esse CI aqui, o U400, também não resolveu o problema. Então como que a gente chega no defeito aí? Primeira coisa, a gente tem que analisar todas as malhas do CI, tá? Então a gente pega o CI aqui, ó. No caso é o BCM4775, tá? E a gente vai analisar todas aqui. Começando aqui, ó, da direita aqui, eu tenho aqui, ó, VSS. Sempre que eu ver VSS, quer dizer terra, tá? GND, tá? Voltagem source alguma coisa, não lembro exatamente. Tá? Mas sempre que a gente vê VSS, quer dizer GND. Então isso daqui, ó, está sendo aterrado. Então, isso aqui é o aterramento do CI, tá bom? Aqui, saída, Vout, tá? E aqui também, ó, Vout, VDD Core, tá? Então, são alimentações. Sempre que a gente vê DDD, VDD é alimentação. Sempre que a gente vê VSS, é aterramento, ok? Então, aqui é S source e aqui é D de dreno, tá? Dreno direto e aqui source. Então, a gente vai ter VDD alimentação, né, ou saída de alimentação, quando a gente vê Vout, tá? E aqui também, ok? E no caso desse CI aqui, ó, ele pode alimentar algum outro componente, porém ele não está alimentando nada, ele está indo apenas por um capacitor aqui, ó. Tá vendo? Ele não está indo para lugar nenhum, ok? E esse daqui também, o VDD 1.8, ó, auxiliar, certo? Tá indo também para um capacitor aqui. Tá vendo? Chama de auxiliar cap, ou capacitor auxiliar, certo? Já essa daqui, ó, essa daqui não, essa daqui está sendo alimentada, é a alimentação de 1.8 do GPS, ó, que é essa VDD 1.8 GPS auxiliar, que vem lá talvez do PMIC, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, ela alimenta o cristal, oscilador, ó. O cristal é um Y400 do GPS, eu já vou chegar lá. E aqui também ela vai alimentar um LNA, tá? O que é um LNA? LNA Low Noise Amplifier. É um CI que amplifica o sinal do GPS, tá? O GPS ele apenas recebe, ele não transmite, então ele não tem PA, ele não tem Power Amplifier, ele tem apenas LNA, que é Low Noise Amplifier, que é um CI que amplifica o sinal de baixo ruído que está chegando na antena do GPS. Então o GPS ele não transmite, ele apenas recebe o sinal que vem lá do satélite. Tá? Ele vai interpretar esse sinal, né, essa coordenada aí, e vai mandar para a tela do celular a localização, né? Então aqui a gente tem dois LNA, tá bom? E beleza, e morre aqui. Aqui não mostrou de onde vem, né? Cristal, aqui LNA, aqui também. E aqui, beleza, então, ó, a gente nota aqui que isso daqui não vem do PMIC, o próprio CI do GPS que gera essa alimentação aqui,
tá? Assim como ele está gerando também essas alimentações aqui. Porém, essas alimentações não estão sendo usadas. Porém, essa aqui, ó, Vout, então ele tá tendo uma saída aqui de 1.8 para alimentar os LNAs, tá bom? Então, isso daqui não é uma alimentação do GPS, e sim uma saída de alimentação para os LNAs. Tá? Esse seio do GPS aqui ele é bem interessante, né? Ele é mais complexo do que a maioria dos aparelhos aí. Beleza, concluindo aqui, a gente vai ter várias GPs I/O, ó, que são saídas, né? SPI, SDA e 2S, né? Tem várias saídas aqui, que a maioria não está sendo usada. Apenas uma aqui, ó, que é sensor de GPS, tá? Esse daqui está indo lá para o processador, ó. Tá indo lá para o SDM845, ó, que é o nosso processador aqui, ó, o 800, ok? Beleza. Deixa eu achar a malha aqui. Cadê? Essa daqui, não. Essa aqui, ó. GPS Sensor Core, tá? Então, beleza. Seguindo aqui, a gente vai ter as entradas de antena. Então, igual eu falei, a gente vai ter dois LNAs, a gente vai ter duas entradas de antena. Uma L1 e uma L5. Esse GPS ele trabalha em duas bandas, né? Para amplificar o sinal, para melhorar a recepção aí. Ele trabalha com a banda L5 e com a banda L1, tá? E isso vai vir de dois LNAs diferentes, tá? Então depois a gente vai chegar aí, ó, e vamos explicar como é que funciona esses LNAs aqui. E depois a gente vai ter a saída do cristal, que é o I400 aqui. É um cristal oscilador próprio para o GPS aqui, que está sendo alimentado com aquela tensão lá de 1.8. Ok? Ok, depois a gente vai ter os GPs I/O, que são as comunicações com o CPU, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter o GPS Core T, tá? A gente vai ter duas malhas aqui, SDA e SL, né, de I2C, que vai se comunicar também com a CPU, tá? Então, isso daqui controla o CI, ou seja, manda comandos para o CI, tá? Um dos comandos que o CI manda, por exemplo, é o LNA Enable da L5 e o LNA Enable aqui normal, que provavelmente é o do L1, né? Se a gente seguir essa malha LNA Enable aqui, ela vai alimentar, ó, o L5, que vai habilitar, né? O Enable vai habilitar o CI da banda L5, e o de baixo aqui, ó, o LNA Enable, vai habilitar o CI da banda L1, tá? Que é o LNA, né? Que é o Low Noise Amplifier aqui, ok? Então a gente vai ter malhas de controle, né? Então essas duas aqui são malhas de controle. Depois a gente vai ter as malhas que comunicam realmente com a CPU que transmite os dados, né? Que são as malhas aqui de SPI, né? Malha host, malha MCU, né? Que são malhas que vai se comunicar lá com a CPU, tá bom? E depois aqui na parte de cima, finalmente, a gente tem a alimentação, tá? Então a gente vai ter a alimentação principal de 3.3 volts aqui e uma alimentação alimentação auxiliar de 3.3 e alimentação principal de 1.8, passando aqui por um resistor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui, porque o GPS não está funcionando, é verificar as alimentações, tá? Então a gente tem que ver se mede nesse capacitor aqui, ó, no caso vai ser esse capacitorzinho aqui, ó, C411, se a gente tem alimentação chegando aqui de 3.3, correto? Chegando a alimentação aqui, a gente vai verificar se a gente tem a de 1.8, a gente verifica nesse capacitor aqui, ó, no C412, tá? Porque a gente vai ter que verificar o mais próximo possível do CI, porque se caso esse resistor aqui estiver aberto, a gente vai ter um problema, a gente não vai ter alimentação chegando aqui embaixo, tá bom? Beleza, todas as alimentações chegando ok, a gente verifica se o CI está trabalhando, se ele está liberando essa tensão de 1.8. Então a gente pode verificar aqui, ó, nesse capacitor, ó, o C413, ó, que é aqui, ó, perto do cristal aqui. Tá? A gente verifica se o CI está liberando essa alimentação aqui de 1.8, né? Ok. CI liberando as alimentações, então resta a gente testar as alimentações de Enable dos LNA, tá? Então o que a gente faz? A gente pega aqui o GPS LNA Enable. Aí o que eu fiz? Verifiquei aqui, ó, que não estava chegando o Enable
nesse LNA aqui, nem nesse daqui. Então ele não tinha como funcionar, tá? Porque aqui são as entradas de antena. Então vamos falar rapidinho sobre as entradas de antena aqui, ó. Na banda L1, se a gente seguir essa malha aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem capacitores aqui em série, tá? Por que eles estão ligados em série aqui? Porque isso daqui é uma malha de RF, ok? Então esses capacitores aqui estão ligados aqui como filtros, né? E a gente vai ter um pequeno filtro aqui, o FL402, que é esse filtro aqui, tá? Então ele vai simplesmente passar desse capacitor aqui por filtro e depois do filtro para um outro capacitor, que vai mandar lá para a antena, ok? Que é esse capacitor aqui, é o C401, tá? E aqui passa antes, né? Antes de mandar para a antena, ele passa para o LNA, né? Para amplificar esse sinal que está chegando na antena. Para isso, ele tem que ter o enable nesse resistor aqui, que é o ponto mais próximo aqui, ó, do LNA. Ou nesse capacitor aqui também pode ser. Então a gente verifica nesse capacitor aqui, ó, se a gente tem o enable aqui chegando no LNA aqui em cima, que é o 406, tá? Se a gente não tiver esse enable aqui, pode ser que o CI do GPS não está trabalhando, né? O que eu tenho que verificar aqui? Se eu já verifiquei toda essa parte aqui de antena, tá tudo ok, não tem curto aqui nas alimentações do LNA, tá? E também aqui nas saídas de antena, né? A gente nota aqui, ó, que a gente tem duas saídas aqui, ó, tá? GPS L5, ou seja, para a banda GPS é usada a L5. Agora a L1 ela pode usar para Beidou, GPS e GLONASS, né? Que são outros tipos de GPS aí, ok? Aqui no Brasil a gente usa basicamente o GPS mesmo, a gente não usa o GLONASS, tá? E daqui ele vai para a antena. Essa antena, né? Ela é compartilhada aqui, ó, com um outro filtro aqui que também faz a parte de Wi-Fi, tá? Então a gente vai ter um filtro aqui, um switch, né, que vai dividir a antena em três partes aqui: banda high, banda middle e banda low, tá? A banda low é do GPS, a middle aqui é de antena 2G do Wi-Fi, tá? E a banda high é da antena 5G do Wi-Fi, ok? Então interessa pra gente aqui apenas a banda low, né? Ok, então o sinal chega por aqui e aqui ele vai dividir, ele vai decidir se ele está conectando em banda L5 ou em banda L1, ok? E daqui ele manda para os LNAs aqui, se for banda L1 ele vai mandar aqui para cima, se for banda L5, né, ele vai mandar aqui para o U401, e se for banda L1 ele vai mandar aqui para o U404, ok? Beleza. Então, a parte de antena aqui está ok, a gente vai verificar, a única coisa que sobrou aqui para a gente verificar que é o cristal oscilador, tá? Então, eu retirei esse cristal para verificar as pads do cristal. A saída estava ok, né? Ou seja, ela estava dando comunicação. A gente pode verificar aqui, ó, em condução reversa, a saída aqui, se ela está se comunicando com o CI. Então, o CI estando conectado aqui estando soldado na placa, a gente pode verificar se ele tem valor nessa malha aqui, sinal que a trilha não rompeu, né? Essa trilha aqui, ó, que está na camada 4, né? Deixa eu ver aqui, ó, camada 4, camada 6. Então, ó, essa trilha aqui, ó, ela vai pela camada 6 e depois ela entra até a camada 4 aqui, até chegar no GPS, né? No CI do GPS aqui. Beleza? Aqui na pad J7, ok? Então, tá dando comunicação do cristal? Ok. Vamos verificar agora a alimentação do cristal, que quem gera também é o CI do GPS aqui. Porém, ele passa por um resistor, né? Olha, ele tem um resistorzinho aqui, né? Que é o U470. Esse resistor, ó, a gente nota que ele não está presente na placa, tá? Então, esse resistor é um jumper, né? De uma alimentação que vem lá do PMIC, tá? Então, caso o CI não forneça essa alimentação, a gente pode puxar essa alimentação também lá do PMIC, ó, tá? Do LDO15 lá do PMIC, ok? Então 1.8 aqui, ó, ele passa por um resistor aqui que está NC na placa. Beleza. Mas está chegando a alimentação, né? Eu verifiquei aqui nos meus dois capacitores aqui que está chegando a alimentação no cristal. Mas por que ele não está funcionando? Ok. Uma coisa que a gente não pode negligenciar é GND, tá? Aterramento. Por quê? O cristal ele também precisa de um aterramento. Ó. O cristal, para ele poder trabalhar, ele precisa ter a alimentação de 1.8, ele precisa ter a saída
tá? Que é o sinal oscilante que está mandando lá para o CI, tá? A outra pede a NC, beleza? Essa a gente pode ignorar. E a outra é o aterramento. Ao verificar o aterramento aqui, eu verifiquei o seguinte. Ao verificar o aterramento do cristal, eu verifiquei o seguinte. Mesmo tendo um esquema elétrico completo, como esse aqui, por exemplo, um border view, eu não me atentei que o aterramento aqui, ó, do cristal oscilador, ele não é direto na malha comum de aterramento que tem na placa. Ou seja, ele não é aterrado diretamente abaixo dele, tá? Ele tinha uma trilha que passava por aqui, ó. Ele passava por aqui, passava por baixo do cristal e ele era aterrado justamente aqui em cima, na malha onde estava a blindagem, ok? Porém, essa malha aqui foi cortada, né? Ela quebrou aqui, ó. Quebrou justamente aonde passa as trilhas aqui. Então eu perdi esse aterramento também, mesmo não me atentando aqui que não estava especificado aqui que esse aterramento passava por uma trilha embaixo do cristal, tá? Então a gente tem que se atentar a todos os componentes aqui. Ou seja, o meu CI não está funcionando, eu vou verificar todas as alimentações aqui, ok. E depois eu vou verificar todos os componentes em volta. Por exemplo, eu não tenho essa alimentação aqui de GPS 3.3, eu vou buscar da onde está vindo essa alimentação. No caso, ela está vindo aqui, ó, de um regulador, ó, de um regulador LDO aqui, tá? E aí eu não tenho essa saída aqui, não tem essa alimentação aqui de C403 aqui nesse capacitor, que é esse capacitor aqui, ó. Eu vou ter que verificar esse LDOzinho aqui, porque que ele não está liberando essa alimentação, né? E o que ele precisa para funcionar? Ele precisa de 4 coisas aqui. Ele precisa de um GND, precisa ter a entrada aqui, ó, da VPH Power, que é a bateria, né? Então ele precisa ter uma entrada aqui de tensão de 4 volts. Ele precisa ter uma habilitação, que quem manda essa habilitação é o CI do GPS, e ele precisa ter a saída, né, de 3 volts, 3.3 volts aqui, ok? Então, beleza. Então, a gente tem que verificar todos esses componentes, todos esses detalhes, para a gente depois concluir por que o CI não está funcionando. Se depois a gente verificar tudo em volta, né, inclusive o cristal aqui, né, se tem todos os itens, né, GND, saída e VCC, aí a gente pode concluir que pode ser o CI que está ruim, ou alguma trilha rompida aí, que pode estar falhando ou não tendo comunicação lá com a CPU. Ok, pessoal? Beleza, então esse daí foi uma aula aí sobre como funciona esse circuito aqui do Mi 8, tá bom? Qualquer dúvida aí pode postar nos comentários aí que eu vou estar respondendo. O pessoal que quiser fazer aula também particular, mentoria particular, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o contato fixado aí nos comentários, tá? O pessoal que gostou também não deixa de se inscrever e compartilhar o vídeo, beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima.